Olá, irmãos, graça e paz. Esse vídeo que você vai assistir a seguir, eu compartilho nessa mensagem sobre ansiedade, sobre confiança em Deus e alguns rudimentos da nossa fé. Então, se edificar a sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem também. E é isso aí, tamo junto. O evangelho é uma loucura, não faz sentido. Não faz sentido perder. Não faz sentido dar o outro lado. Você quer dar uma porrada. Você leva um tapa, você quer dar outro, irmão. Você quer dar 3. E aí o Espírito Santo vem e fala, não, fique quietinho, descansa, não se preocupe com a sua vida. E se tem uma coisa que a gente gosta é de se preocupar com a nossa própria vida. Então a gente vem pro culto e pede, e pede, e pede, e pede, e pede. Irmão, pensa num povo que dá trabalho para Deus, é a igreja. Se Deus tivesse dar conta de só atender aquilo que a igreja pede, irmão, Deus estava complicado. Porque é uma sequência de preocupação que a gente tem em todos os aspectos da vida. Amém, irmão? Você está aqui? Amém? Então aqui Jesus fala, né? A vida é mais importante que a comida e o corpo. E o corpo mais importante do que as roupas. Então ou a gente se preocupa com o problema, ou a gente se preocupa com a solução. E acaba que em tudo a gente acaba ficando ansioso. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa mente carnal. Isso é natural acontecer. E por isso é que nós precisamos pegar essa palavra aqui, irmãos, e destrinchar ela, e ler, e meditar em cima, e orar, e entrar no quarto. E o pau está quebrando, irmãos, às vezes. E você vai entrar dentro do quarto e ficar ali em silêncio, 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Ficar ali quietinho, teu coração está batendo na cabeça de tanto nervosismo, de tanta coisa que você tem que resolver. E aí você vem, lê as escrituras, e você entra no teu quarto. Fala, Senhor, me ensina a confiar. E isso que eu estou compartilhando hoje com os irmãos é o que eu tenho vivido nesses últimos dias. Eu e a minha casa, Senhor, me ensina a confiar. Porque às vezes está difícil confiar. A minha natureza quer resolver, irmãos. Eu tenho uma personalidade muito prática. Então, se eu vejo alguma coisa, eu já quero a solução. Esse negócio de esperar, irmão, é difícil. Não sei para você, mas para mim é, irmão. É difícil a gente esperar. A gente quer resolver, a gente quer, vamos para cima, vamos fazer, vamos acontecer. E aí a gente sai se atropelando, às vezes sem o conselho do Senhor, e acaba tendo que ficar com a conta. Deus não nos criou para sofrermos ansiedade, irmãos. Com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele colocou na sua mão. Deus não te deu uma empresa para te matar. Deus não te deu um trabalho para te deixar doente. Deus não te deu uma universidade para te deixar maluco. Não, irmãos. Tudo isso é tribulação mesmo. A gente passa isso. A Bíblia nos garante que no mundo nós teremos aflição. Então ainda essa próxima semana você vai ter aflição. Obrigado pelo amém. Você vai ter aflição, irmão. Nossa, irmão, vira a boca para lá. Eu viro, você vai ter aflição do mesmo jeito. Porque essa aflição ela é necessária para o nosso crescimento. Não diz os coaches por aí, crescer dói? O evangelho é isso, irmãos. É sofrer e crescer, é sofrer e crescer. É de glória em glória. Eu sofro hoje, mas amanhã eu já não vou mais sofrer por aquilo que eu sofri anteriormente. Eu já estou mais forte. Aí eu vou para um novo desafio. Pum! Aí sofro e choro e não sei o que. Aí aprendo. Aí tiro o ensinamento, aí o Senhor me torna mais forte, aí o Senhor pode te colocar em lugares mais altos da vida, porque aí você está com estrutura, você está com suporte. Irmãos, se a gente tirar o sofrimento da vida, nós vamos ser que nem criancinhas. Nós vamos ser que nem criancinhas. Então o Senhor, Ele permite a gente sofrer, Ele diz que no mundo nós teremos aflição sim. E essa aflição ela é necessária. Ninguém quer, irmão, ninguém quer sofrer. Se eu falar assim, quem quer sofrer, levanta a mão. Ninguém quer. Vamos fazer uma campanha para sofrer 7 dias. Ninguém quer. Ninguém quer sofrer, irmãos. A gente quer viver, quer ser feliz, quer realizar os nossos sonhos. E se os seus sonhos forem os sonhos de Deus, você vai realizar. E se não for, também você vai realizar. Aí por conta própria sua. Mas quando a gente se submete ao processo de Deus, pode haver sofrimento. E vai haver sofrimento. Mas vai haver crescimento junto com isso. Todo sofrimento que nós passamos, toda aflição que nós passamos, produz em nós crescimento.
gente vai sofrer, vai chorar, mas vai crescer, vai avançar, de glória em glória. Ou seja, o Senhor não te criou para ficar aí desesperado, ansioso. E passar pela ansiedade é normal, todo mundo aqui passa e vai passar. Mas permanecer nessa ansiedade que é o problema. A Bíblia diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É passar, irmão, não é viver no vale da sombra da morte. É ter aflição, mas não é viver aflito. Passar por uma aflição, ter uma aflição é uma coisa, viver aflito é outra. Você vai viver aflito se você estiver longe disso daqui. Porque se você estiver perto da palavra do Senhor, se você estiver perto do Senhor, se você estiver orando, buscando, como diz os assembleanos, não ora, não jejua. Também não ora, não jejua. E é verdade, irmão, é verdade. A gente roda, sempre a gente fala as mesmas coisas nesse domingo, nesse culto aqui. É oração, meditação, jejum, leitura da palavra. Não dá para fugir disso. É o básico. Fugimos disso, a gente começa a ser atormentado, começa a sofrer, porque a gente não sabe lidar, irmãos. A verdade é essa, a gente é muito limitado. Aí o Senhor já coloca um desafiozinho, a gente já, eu sou teu servo. Né? Quem nunca, né? Como que o Senhor faz um negócio desse comigo? Eu já fiz, irmão, disso. Hoje eu procuro não fazer mais. Então ninguém se sente bem, ansioso, preocupado. Porque a verdade é que a gente quer tomar as rédeas da nossa vida. A gente quer fazer do nosso jeito. Eu quero, eu faço, eu aconteço. Quebrou aqui, eu arrumo. Aconteceu tal coisa, eu conserto. E eu quero tomar a frente. Alguém me afrontou, eu já resolvo. Pá. Só que a gente esquece de um pequeno detalhe. Que um dia a gente num culto como esse levantou a nossa mão e falou assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, eu te aceito como único e suficiente Salvador, faça na minha vida a tua vontade. Ah, irmão, aí lascou. Então a gente continua insistindo em fazer a nossa vontade, sendo que um dia nós entregamos a nossa vida, como diz o pastor Jeremias aqui há pouco, você não tem nada. Eu não tenho nada. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Quem dera do recurso que está na nossa mão, na nossa conta, carro, casa, nada é nosso. Empresa, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Não temos nada, irmãos. Imagine, você não é dono nem da sua própria vida. Sabe quando o pai e a mãe falavam quando você era pequeno? Você não se manda, você não é dono da sua própria vida. Ele estava certo. Você entregou a tua vida para Jesus, acabou. Se a vida não é tua, por que você está preocupado? É normal se preocupar? É normal, mas a gente não pode viver nesse lugar, irmãos. É normal entrar numa caverna, assim como a Bíblia diz, e ficar ali talvez alguns dias. Tudo bem, o Senhor entende nossas aflições. O Senhor foi humano também, Ele sabe como que é a aflição. O Senhor sofreu numa cruz, irmão. Ele nos conhece como ninguém, Ele sabe como que é sofrer. E Ele nos respeita. Porém, pela sua vontade, Ele não deixa a gente viver nesse lugar. Levanta daí, Ele entra na caverna, levanta daí. Vambora, sobe o monte. Sobe o monte, sai desse lugar. Sai dessa aflição, sai desse medo, desse desespero. É simples, é só confiar. É fácil? Não é, é difícil. É difícil confiar. Porém, como que nós vamos confiar se estamos distante da sua palavra? Se estamos distante da sua presença? Se estamos distante do relacionamento com o Senhor? Como vamos confiar em alguém que não conhecemos? Eu confio na minha esposa porque eu sou casado com ela há quase 7 anos. Eu confio nela porque eu conheço ela. Como vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Então a gente vem num culto desse hoje à noite, não para buscar o poder de Deus, porque o poder de Deus foi algo que mexeu na nossa vida quando a gente precisou se converter, a gente teve uma experiência com o poder de Deus. Mas a gente se reúne nessa noite para buscar a vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus sobre a nossa vida, para que a gente faça aquilo que Deus quer que a gente faça e não aquilo que a gente quer fazer.
porque a gente não sabe decidir. O Senhor sabe a nossa vida do começo ao fim. Ele escreveu todos os nossos dias antes da fundação do mundo. Então provavelmente Ele sabe mais da sua vida do que você mesmo. Ele sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Então por que eu decidi? Eu preciso buscar o conselho do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Posso tomar uma água aqui, se me permite? Amém? Dá licença. Tem café, irmão, para quem quiser. Tá ali fora ali. Aproveita que é de graça. Então por que a gente fica ansioso? Sabe que a gente às vezes pensa que Deus não vai dar conta? Eu vi um meme uma vez que um cara falou bem assim, não lembro bem certo, mas era alguma coisa assim, Deus vai ter que acionar o plano B, que o plano A já deu errado. E às vezes a gente pensa assim, Deus vai ter que se virar. Às vezes a gente acha que Deus não vai dar conta de resolver alguma situação da nossa vida. E aí tem duas linhas, né? Tem coisas que é pra gente resolver e é pra gente se posicionar. E tem coisas que Deus vai fazer e você vai ficar só quieto. E a gente gosta de falar, irmão. A gente gosta de falar. E aí ficar quieto é um desafio. Será que às vezes não nos sentimos cuidados, amados pelo Senhor? E aí mais uma vez, irmãos, qual a distância espiritual que nós estamos da sua palavra? Quanto tempo da semana eu gasto com o Senhor? Eu não estou dizendo que é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença, mas é a qualidade desse tempo. Então às vezes você não vai conseguir parar e orar 3 horas por dia. Eu conheci gente que ora 8 horas por dia, irmão. O cara não consegue nem sair na rua, andar, começa a enxergar um monte de coisa, uma loucura. E é bênção, se você puder orar 8 horas por dia, ora. Mas aquele tempo que você parar ali e se dedicar ao Senhor, às vezes, como o nosso pastor sempre fala, às vezes dirigindo, às vezes pedalando, às vezes fazendo uma caminhada, às vezes no trabalho. Você está ali, irmão, às vezes trabalhando ali, tá escutando um louvorzinho, falando em línguas. Nosso Senhor é assim, irmão. Ele está com a gente, Ele habita em nós. Por que a gente se acanha? Não, tem que ter a meia luz, sonzinho, padzinho em sol, para daí eu conseguir falar com Deus. Tem que falar no mais grave, para Deus me ouvir. Não, o Senhor é simples. E Ele deseja essa relação com o seu povo. Então, será que às vezes a gente se sente distante do Senhor? A gente precisa lembrar e voltar para esse lugar de sempre lembrar que nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz que aqueles que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos o poder de se tornar filhos de Deus, irmão. E aí a Bíblia diz que se um pai humano com o seu filho, o filho pede pão, ele não vai dar pedra, ele dá pão. Quem dera o vosso Pai espiritual, quem dera o vosso Senhor que está nos céus, e está dentro de você, está dentro de mim. Essa consciência de presença. Não buscamos um Deus que está fora, buscamos um Deus que está dentro, que habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós sempre precisamos lembrar e voltar para esse lugar. Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou cuidado por Deus. Porque se um pai humano já quer o bem do seu filho, quem dera o nosso Pai celestial. É óbvio que o Senhor quer o nosso bem. E aí, irmãos, um fato aqui da OMS, OMS, ela diz que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso é uma notícia de 2023. Não sei, 2024, às vezes alguém já ultrapassou a gente. Já somos campeões em ansiedade. O país mais ansioso do mundo. Então você vê como que isso mexe com a nossa vida, o quanto isso nos afeta. Outra coisa que a gente precisa entender é que existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, depois eu aconselho você a ler o capítulo todo, porque é bem
bem longuinho, assim, não é 1, 2 versículos, não, são vários versículos. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas a gente só quer viver o tempo da colheita. Eu quero colher. Não plantou nada e já quer colher. Eu quero colher porque vou ofertar aqui que Deus vai multiplicar por 100. E eu vou colher, e glória a Deus. Deus pode multiplicar, irmãos, mas não nesse coração. E aí existe um tempo, existe um processo. Aí Deus cria um processo e um tempo para nos fazer ser capaz de suportar aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida, para nos transformar em maduros, porque a verdade é que todos os problemas que nós passamos é para o nosso crescimento, a não ser aqueles que você entrou por conta própria, mas aqueles que sobrevêm sobre a nossa vida é para a gente crescer, é para a gente avançar, é para a gente chegar naquilo que Deus quer, como estrutura, como ser humano. E aí a gente fica ansioso. A gente não quer saber que tem um tempo para as coisas acontecerem. E é difícil, irmão, descansar, é difícil mesmo. Nós precisamos estar debruçados todos os dias aqui nessa palavra, e ler, e ler, e ler, e ler. Tem uma coisa que a gente faz às vezes no louvor, quando a gente ministra, é às vezes ficar repetindo muito tempo a mesma frase. E algumas pessoas pensam, mas por quê? Riscou o disco que não sai dessa mesma frase? Não, é que a gente precisa cantar tanto isso até que isso se torne verdade dentro de nós. A gente precisa declarar isso até que a gente comece a entender. E a gente já viu várias experiências, irmãos, a pessoa está declarando algo, declara uma vez, 2, 3, 4, ela começa a chorar, ela começa a entender, aquilo começa a entrar nas entranhas dela, começa a entrar no coração dela, começa a entrar na mente, ela começa a entender a verdade daquilo ali. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós gastarmos tempo aqui, lendo, meditando, buscando o Senhor, mais isso vai se tornar uma verdade. Porque se já é difícil, lendo, meditando, orando, imagine sem, irmão. É impossível. Então a gente vê um Brasil em primeiro lugar no índice de ansiedade, porque as pessoas querem fazer as coisas da sua forma, do seu jeito. Elas ficam desesperadas, nervosas, ansiosas e sofrem por conta disso. Aí, irmãos, eu quero ler ali um versículo anterior, lá em Lucas 12, ainda. Lucas 12, 19. O capítulo de Lucas 12, irmãos, ele começa ali dizendo que Jesus está falando com a multidão. Aí lá no versículo 13, a Bíblia diz que alguém da multidão faz uma pergunta. Então Jesus está falando lá com a multidão, depois alguém da multidão faz uma pergunta ao Senhor. E o versículo 19, 12 e 19, Lucas 12, 19. Lucas 12, 19. Aí o 12, 19, que é um pouquinho mais para frente, vai dizer assim, ó. Ali é a parábola do rico insensato. O pastor Fernando pregou, acho que 1 ou 2 semanas, essa passagem, inclusive. E esse rico aqui, nesse contexto aqui, ele está se gavando ali, porque ele fala assim, basicamente para resumir, né? Eu juntei muita coisa e juntei tanto que não tem nem onde pôr. Então eu vou quebrar tudo, vou fazer um silo novo para eu estocar tudo lá. E aí no 19 ele diz assim, e direi a mim mesmo. Quem está dizendo aqui? O rico insensato. Ele diz assim, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Acho que ele está dizendo para o espelho talvez, né? Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. É uma humildade invejável desse homem aqui. E o que tem de errado aqui? Parece que nada. Ele juntou e daí vai descansar e dormir. O que tem de errado, irmão? Não pode juntar? Mas a grande questão aqui é que qual que foi a fonte do descanso dele? O que motivou ele a descansar? Foi ele ter juntado para si.
Por isso é que ele é considerado um rico insensato. O problema não é você juntar, o problema não é você ter, o problema é você ter e juntar para si. Essa é a grande questão. Esse é o âmago dessa história, dessa parábola do rico insensato. Ou seja, qual que é a fonte de descanso dele? O real descanso dele foi produzido no seu próprio esforço. Ou seja, ele dorme e descansa porque ele é bom, porque ele juntou, porque ele acumulou e agora, glória a Deus, aleluia, vai dormir e vai ficar sossegado. E ele juntou tudo para si. Amém, irmão? Você está aqui? Não liga que eu vou dar uma lidinha aqui às vezes no esboço aqui só para lembrar de alguma coisa. Então, por isso que ele é considerado um rico insensato. Por conta disso, dele juntar para si. Ou seja, a confiança dele foi produzida na sua própria... A confiança dele, o descanso dele foi produzido na sua própria confiança. Mas o real descanso, ele não é produzido na sua própria confiança, ele é produzido no Senhor. Não existe descanso fora do Senhor, não existe. Tem gente que diz, eu vou para a praia para descansar. Não vai, irmão, você vai cansar mais ainda. Ninguém descansa na praia, irmão. Ou luta e pega trânsito, e BR, aquela... Você vai usufruir, irmão. Você vai, tudo bem, entenda o que eu estou falando. Você vai descansar lá. Mas o real descanso verdadeiro que a Bíblia nos ensina é o descanso do Senhor, é confiar no Senhor, é confiar na sua paternidade, é confiar no seu amor. E não confiar naquilo que nós temos, porque então, partindo desse pressuposto, se descansamos porque temos, quando não temos, não descansamos. Ou seja, nosso coração está naquilo que temos e não naquilo que somos. Aonde está nosso coração nisso tudo? No que temos ou no que somos? No que temos ou no que Deus é nas nossas vidas? E aí na sequência, o versículo 20, coloca para nós lá, pastor. Aí diz, versículo 20: Contudo, não, o 20. Tá o 20? Tá na NVI? Tá. Ah, eu não sei se eu anotei errado aqui. O versículo, deixa eu confirmar aqui, irmãos. É o 20 mesmo, 12 e 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si. Quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece para quem guarda para si. Você pode guardar, irmão, mas não para si. Tudo aquilo que você tem, todos os seus recursos, a sua casa, o seu carro, como disse o pastor Jeremias, não são seus. O dinheiro que você tem na poupança, o dinheiro que você tem em ações aplicado, em nome de Jesus, amém, receba, ô glória, Petrobras, ô aleluia, vai rendendo, multiplica. Todo o dinheiro que você tem investido não é seu, você pode guardar, mas não é para si, porque de repente amanhã Deus chega e fala bem assim: dá todo o teu saldo, oferta, tua conta inteira, faz a rapa. E aí, irmão? E aí o nosso coração onde é que está? Não, porque eu amo a Deus. Daí quando Deus fala de oferta, o inimigo entrou na minha cabeça. Estou mandando eu dar meu dinheiro, porque Deus me permitiu conquistar, agora eu não vou entregar assim. Vou pedir confirmação. Para receber não pede confirmação, mas para dar tem que confirmar 15 vezes. Tem que aparecer um arco-íris, depois um passarinho cruzar, um anjo aqui. Irmãos, a gente ri da gente mesmo. Então o problema ali desse rico, e a grande questão dele ser insensato, é que ele juntou para si.
E aí a questão é que a gente se preocupa porque na maioria das vezes nós somos egoístas. Os meus problemas, o meu dinheiro, a minha empresa, o meu trabalho, a minha família, nada é seu. Tudo é do Senhor. Nada é seu. Tudo é do Senhor. Então não tem por que a gente se preocupar. Eu quero pontuar uma coisa novamente ali em Lucas 12, 22. Dentro do contexto de Lucas, como eu já falei, Jesus estava falando ali com as multidões. Mas quando Jesus vai falar sobre não se preocupe com a sua própria vida, Jesus fala... Foi trocado ali? Ei, oh glória. Jesus está falando das multidões, mas quando Jesus vai falar não se preocupe com as suas próprias vidas, Jesus fala aos discípulos. A Bíblia diz aqui, ó, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. É como se ele estivesse falando aqui, aí ele terminou, daí ele viu, daí ele vem aqui. Então, vou explicar para vocês agora. E aí aqui é uma chave, irmãos, que é importante a gente observar, porque tem coisa que só quem anda perto vai saber. Tem coisa que só quando você está perto do Senhor você vai saber. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então esses segredos é só para aqueles que o temem. Aqueles que estão próximos, aqueles que são discípulos. Porque a multidão aqui só está falando de riqueza, e aí Jesus está falando para eles sobre motivação, e eles estão fazendo pergunta. No final das contas, irmãos, a multidão só quer resolver o seu problema. Mas o coração dos discípulos é resolver o problema de outras pessoas. Amém? O coração dos discípulos é de resolver o problema de outras pessoas. O coração dos discípulos não é vir para a igreja orar para que Deus solucione o meu problema. É vir para a igreja orar, escutar os problemas que Deus tem para resolver os problemas dele na terra. Amém? Porque eu já entendi que eu sou filho e que eu sou discípulo. E meus problemas já não importam mais. Ah, é fácil falar. Claro que é fácil falar. Mas é um alvo que a gente precisa buscar viver. Todos os dias. E aí tem uma questão na sequência aqui, que Jesus fala, né? Observem os corvos, algumas versões dizem observem os pássaros. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. E aí se a Bíblia está mandando a gente observar, é importante a gente observar. Você concorda? E aí quando a gente vai observar os pássaros, de fato, eles não têm nada estocado. Eles trabalham, eles se alimentam, mas eles não têm nada estocado. E aí eu meditando sobre isso e pensando, falei, cara, que interessante, porque toda essa mensagem aqui não é para dizer que você tem que viver num lugar de passividade. A gente tem as nossas obrigações, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente precisa se movimentar também. Mas a grande questão é que a gente descansa enquanto trabalha. E eu comecei a observar isso nos pássaros, porque os pássaros eles batem a asa e depois eles descansam. Eles continuam voando, mas eles vão descansando. Eles vão fluindo no vento. A nossa vida tem que ser assim. A gente faz o que é possível e a ansiedade é justamente isso. Ela vem para nos atormentar a fazer uma coisa que não é possível a gente fazer. Por isso que a gente fica ansioso. Tipo, não tem o que eu faça, eu não tenho controle sobre isso, aí por isso que eu fico ansioso. Porque eu quero ter controle de uma coisa que eu não tenho controle. Eu quero resolver uma questão que não depende de mim. Então a Bíblia nos aconselha para a nossa própria saúde emocional, física, espiritual. Porque se a gente está mal emocionalmente, a gente vai estar mal fisicamente, a gente vai estar mal espiritualmente. Todas as áreas são importantes e uma afeta a outra. Ou seja, os pássaros eles trabalham, mas eles descansam enquanto trabalham. É isso que Deus quer da gente. O Senhor quer que a gente participe daquilo que Ele está fazendo. Ele quer nos usar, Ele quer operar através da sua vida, na escola, no trabalho.
na igreja. Deus quer te usar, mas Ele não quer te matar. Ele quer que você descanse. Ele quer que o seu coração fique em paz. Enquanto Ele está te usando, enquanto Ele está falando contigo, Ele quer que você fique em paz. Eu achei um conceito interessante aqui sobre a ansiedade, que diz que é a ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Olha que loucura. Ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. E aí lá no finalzinho dessa parábola, que começa no versículo 22, a Bíblia vai dizer ali, né, que a gente não pode acrescentar 1 hora da nossa vida, ou seja, nós não temos controle, irmãos, nós não temos controle. A gente acha que tem controle de algumas coisas, mas a gente não tem. A gente consegue manipular alguma coisa ou outra, mas a maioria das coisas estão fora do nosso controle. E aí a Bíblia vai trazer isso. Você não consegue acrescentar 1 hora na sua vida, então por que você está se preocupando com as coisas tão pequenas? A gente não consegue, eu ia falar acrescentar um fio de cabelo, agora já está dando, né? Para acrescentar um fio de cabelo já dá para fazer um implante. Vamos voltar para a hora. A gente não consegue acrescentar 1 hora na nossa vida. E aí a gente fica se gastando com coisas tão pequenas. Porque a verdade, irmãos, é que o plano de Deus, desde o Éden, é ser a fonte de sustento do homem. Esse é o plano original de Deus. Desde o início, desde a criação, o Senhor plantou um jardim no Éden. E ali o Senhor se relacionava com o homem. E ali o Senhor vinha na viração do dia. E eles deviam trocar a maior ideia, irmão. Devia ser muito massa. Pensa na quantidade de curiosidade que você ia perguntar. Ali com a glória de Deus. Pensa a presença, a paz, irmão, de não ter pecado. De não se ver nu. Literalmente estávamos desnudados diante do Senhor e sem sentir vergonha por isso. Então esse é o plano original de Deus. Caminhar com o homem assim como Ele caminhou no jardim. Seu provedor, seu protetor, seu amigo para conversar. E aí no pecado nós nos tornamos os próprios geradores de recurso através do trabalho. E aí vem uma sequência da história bíblica desde lá de Gênesis, do homem tirando Deus do centro das coisas e colocando aquilo que ele produz como centro das coisas, colocando o seu dinheiro como centro das coisas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Mamon é um Deus, é o dinheiro, e é o único Deus com D minúsculo que concorre contra o nosso Deus no nosso coração. Porque a gente, na nossa mentalidade pecaminosa, acreditou que trabalhando, produzindo e estocando poderemos dormir em paz, mas isso não acontece. Assim como esse rico insensato. E aí a Bíblia vai dizer: ainda hoje pedirão a sua alma. Isso não acontece, porque a nossa fonte precisa ser o Senhor. Amém, irmão? E aí Jesus vem então como um segundo Adão, que não pecou, foi santo, pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu acesso novamente ao Pai. Assim nós podemos novamente voltar para o lugar de descanso. Deus plantou um jardim no Éden e nós fomos expulsos, e através de Cristo Deus planta um jardim dentro de nós, um jardim de relacionamento e confiança através do seu Espírito Santo. Então, irmão, você não consegue imaginar a ansiedade no jardim antes do pecado. Mas agora a gente precisa entender que esse jardim que era fora, hoje é dentro, através do Espírito. Esse jardim que estava fora, era físico, hoje ele está dentro, hoje ele habita em nós. Hoje ele ministra o nosso coração, ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele nos guia, ele nos orienta, ele nos aconselha, ele nos adverte, ele nos ensina. Ele nos lembra que somos filhos, Ele nos lembra que temos uma família, Ele nos lembra que somos amados, Ele nos lembra que ainda que pai e mãe nos abandone, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos lembra da sua própria palavra.
E aí bem lá no finalzinho vai dizer, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o nosso tesouro? No dinheiro? Tem gente que tem o seu tesouro no dinheiro. Se acabou o dinheiro, a pessoa tira a sua própria vida. E isso é muito real. Porque não faz sentido para ela. Está nos filhos? Tem gente que coloca o filho como um ídolo, irmão. O filho também não é seu. O filho também, para quem já fez isso, você já apresentou diante do Senhor e falou: Senhor, ele é teu. Você vai ensinar, você vai educar, sim, mas o filho também não é seu. Seu coração está no seu filho? Está no dinheiro? Está no carro? Está na empresa? Está no trabalho? Ou está em Deus? Porque só em Deus nós vamos descansar. Porque só em Deus nós podemos confiar no seu sustento. Porque não é por mérito, irmão. E aí hoje é um dia muito especial. É a Páscoa. Independente de ser hoje ou não, a data original. Mas trazer isso à memória, a Bíblia nos diz, né? Trazei à memória aquilo que te traz esperança. A gente precisa trazer à memória, irmãos, esse dia. É o dia do Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que liberou um povo do Egito. E esse foi o papel do Cordeiro de Deus, chamado Cristo Jesus. Que ele morreu, sofreu e através do seu sangue que foi derramado no madeiro, ele nos deu acesso novamente ao Pai. O espírito da morte, como fala o Velho Testamento, o espírito da morte não pode entrar mais na sua casa. O peso do pecado, a influência da morte e do pecado não está mais sobre nós. Porque um cordeiro se voluntariou. Porque um cordeiro puro, santo, imaculado se voluntariou. E através do seu sangue nós fomos lavados, fomos remidos. Para quê? Para ficar preocupado com a nossa vida? A nossa vida é muito pouco, irmãos. A nossa vida é muito pouco para a gente viver. A gente precisa começar a olhar um pouquinho para fora. Começar a olhar um pouquinho para aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque isso também faz parte do Evangelho. Olhar para o outro. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro morreu pelo mundo e não por você. Ele morreu pelo mundo, ele morreu por todos. Não existe mais condenação sobre nós. Não existe mais condenação sobre nós. Do pecado não existe mais. O pecado passado, presente e futuro foi perdoado através do sacrifício puro de Jesus. Nós somos condenados sim hoje pela rebelião, de saber que teve uma conta que já foi paga, através de Cristo essa conta já foi paga, e a gente não aceita essa conta, não aceita que essa conta foi paga, e aí sim a gente vai para o inferno. A gente vai para o inferno porque é rebelde, porque uma conta já foi paga e a gente quer ir lá e quer pagar ainda essa conta, porque não é por mérito, irmão, a salvação é pela graça, não é fruto do nosso esforço. Não há o que você faça que te faça merecer ser santo não, ser salvo. Não há o que você faça, não há o que a gente faça que Deus olha e fala: agora sim eu vou salvar ele, porque agora ele está merecendo. É totalmente mérito do Senhor, é totalmente mérito do Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Obrigado pelo aleluia. O Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. E é esse Deus vivo que nós servimos. O Deus de Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tudo aquilo que está escrito aqui na sua palavra, Ele faz a hora que Ele quiser. Ele multiplica os pães, Ele multiplica o peixe. Ele muda a sua história, como tenho certeza que já mudou, como mudou a minha. Ele faz a gente amar aquilo que a gente odiava e faz a gente odiar aquilo que a gente amava. Ele nos convence, Ele nos ensina, Ele muda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida. Ele tira a timidez, Ele tira o medo. É isso que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Aonde está o nosso coração nisso tudo? Reconhecemos o sacrifício do Cordeiro e nos submetemos a esse sacrifício e falamos: Deus, nós queremos viver a sua vontade. Nós somos frutos da vontade de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que Deus teve vontade de nos criar. Depois Ele nos criou.
Pode ler lá. Deus primeiro falou, façamos, depois Ele criou. Ou seja, você não é fruto do poder de Deus, você é fruto da vontade de Deus. Então nós precisamos buscar essa vontade do Senhor para a nossa vida. Porque, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode estar o mundo caindo, destruindo, a gente tem paz no nosso coração. Está faltando? Temos paz, assim como Paulo falou. Já sei viver em tudo, no muito, no pouco, faltando, doente ou não. A gente vai continuar avançando, vai continuar vivendo, porque nós sabemos em quem nós cremos. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé, eu quero orar rapidamente e já vou encerrar por aqui. Aleluia. Queria que nesse momento você pudesse lembrar do sacrifício de Jesus, né? A gente é tão falho, irmãos. A gente é tão pecador. Meu Deus do céu, às vezes eu fico ansioso por algumas coisas que não fazem sentido. E aí às vezes eu paro, eu volto e eu vou para a presença e o Senhor fala, cara, isso aí é só um tempo. É só para te ensinar, é só para você crescer, é só para você aprender. Mas você não vai morrer aí. Você não vai morrer nesse lugar, você não vai ficar aí para sempre. Vão vir novos desafios, vão vir novas provações, novas coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E Deus, sendo santo, abriu mão da sua glória e resolveu ser o sacrifício, sofreu no madeiro, se entregou. Eu não quero te emocionar, irmão, falando essas palavras, em nome de Jesus. Não quero te emocionar, não quero ser místico. Nós estamos falando da palavra do Senhor. Mas isso mexe conosco. Porque a gente olha para si e fala, meu Deus, eu sou sujo, eu sou pecador, eu sou falho. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas, irmãos, ainda existe um caminho aberto para nós. Ainda existe um caminho de arrependimento. A Bíblia diz que João Batista pregou arrependimento, Jesus veio trazer as boas novas do reino. A boa notícia para nós hoje Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio. E nós precisamos ter essa consciência de que isso é verdade, porque a Bíblia diz, então é verdade. Ninguém precisa me convencer disso, porque a Bíblia diz, então é verdade. Então eu leio, eu creio e eu confio. Eu leio, eu creio e eu descanso. É esse descanso que Deus tem para nós. Em meio às dificuldades, em meio aos desafios, em meio aos trabalhos, em meio aos problemas que todos aqui têm, e são muitos problemas para resolver, mas existe um lugar de descanso que a gente não pode perder diante dele. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor vela pela sua palavra, Senhor. Então qualquer outro evangelho que for pregado aqui não surtirá efeito nenhum, porque ele não tem base. O Senhor não vela por palavra de homens, mas o Senhor vela pela sua palavra. Então debaixo da sua palavra, Senhor, nós queremos nessa noite te louvar, Senhor. Te louvar pelo seu sacrifício. Te louvar porque o Senhor escolheu nos reconectar contigo. Te louvar porque o Senhor escolheu habitar em nós através do seu Espírito. Te louvar porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui como igreja, como irmãos, repartindo do pão, que é o próprio Deus, que é o Cristo, repartindo da sua bondade, repartindo dos nossos bens, daquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque pelo nosso mérito, o que nós vivemos, nós não merecíamos, Senhor. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, Jesus. Nós não merecemos o seu sacrifício, Senhor. Nós não merecemos esse sofrimento, mas o Senhor escolheu. E de graça o Senhor nos deu isso, a sua salvação. E nós reconhecemos, Senhor, a sua salvação,
nós reconhecemos o seu sacrifício perfeito, nós reconhecemos e obedecemos, Senhor, e nós declaramos nessa noite que nós queremos viver somente uma coisa, Senhor, a sua vontade. A sua vontade, Senhor. É isso que nós queremos viver, Senhor. Nos próximos dias, nos próximos anos, a tua vontade. Seja com luta, seja com doença, seja com o que for, Senhor. Nós desejamos, como igreja, viver a sua vontade aqui nessa terra, Pai. Porque é nesse lugar que nós vamos encontrar descanso. No centro da sua vontade, Pai. Então alinha o nosso coração, alinha o nosso espírito, Senhor. Corrige o que precisa ser corrigido. Trata conosco, Senhor, no particular. Nos ensina, nos repreende, Senhor. E nos dá um coração disposto a se tornar cada vez mais parecidos com Jesus, a se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Não nos deixe abandonar a cruz, Pai. Nós queremos carregar ela até o fim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, Jesus. A Sua palavra, ela é doce. A Sua palavra, ela é perfeita. A Sua palavra, Senhor, ela nos constrange, Jesus. A Sua palavra nos transforma. A Sua palavra, Jesus, nada mais. Nenhum conselho de homem pode fazer o que os olhos com chamas podem fazer, Senhor. Nada que alguém diga para nós pode mexer com as nossas entranhas, com o nosso interior. Da mesma forma que o Seu Espírito nos corrigindo e falando conosco, Pai. Glorifica o Teu nome no nosso meio, Jesus. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Glorifica o Teu nome nos nossos recursos, Pai. Glorifica o Teu nome com tudo que temos e que somos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, Espírito Santo de Deus, e Te agradecemos. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.